Bem-vindo ao Winactus, o programa que mostra os atores do vinho para você. Hoje você vai adorar. Se você, como eu, gosta de números, nós vamos falar com um expert em mercado de vinho, o Rodrigo Lanari. Ele é da Winext, que representa também a Wine Intelligence inglesa, renomadíssima. E olha, você vai saber tudo aqui desse setor, porque o Rodrigo é especializado em marketing do vinho. Uma coisa que todo importador e todo produtor deveria ter como consultoria e não tem ainda. Um dia vai ter, porque o mercado vai amadurecer. Vai encher sua tacinha, se acomoda, que é logo depois da nossa vinheta. Rodrigo, obrigado por aceitar o convite. Você sabe que o Rodrigo, junto com o Marcel Mila e mais o Eduardo Milan, são os três jovens do mercado vinho que eu admiro, que não têm o rei na barriga, não são empolados e têm muito conhecimento, têm padrão internacional. Didu, uma honra estar aqui no seu programa. A gente poder falar um pouco sobre vinho, sobre o mercado. O Rogério da Ravan, que foi seu colega tempo de Espanha. Foi meu colega, continua sendo meu colega. Mandou aqui um Lunta para nós degustarmos. Excelente. Lá do Roberto Della Mota. Roberto Della Mota, estavam falando aqui antes dele, é um craque. Sensacional, Roberto. Legal de trabalhar com vinho, né, Didu? É que a gente encontra pessoas incríveis pelo caminho. É curioso isso, o vinho é um setor que tem gente legal, mais que outros setores. O Didu mesmo fala muito que, se ele trabalhasse com parafuso, não estaria conhecendo tanta gente assim. Ô Rodrigo, me diga o seguinte, cara, eu queria que você contasse para nós hoje qual é o tamanho do mercado brasileiro em número de garrafas de vinho e de consumidores, que isso é um mistério, mas você é quem tem melhor informação para pelo menos dar uma coisa próxima disso. Didu, a pergunta é muito oportuna, porque é difícil mesmo levantar informação de vinho. A começar porque tem muitos rótulos de vinho, tem muitas empresas que trabalham com muda vinho. muito. Tem uma legislação que é complicada entre regiões, então é difícil medir a venda. Mas eu espero aqui, vou dar números bem breves também para não deixar o espectador aí confuso. O Brasil hoje, em termos de número de garrafas, a gente está falando em mais ou menos... Vinho fino, importante, em 180 milhões, mais ou menos, de garrafas. E 3 vezes isso de garrafão. E 3 vezes isso de garrafão. O consumo per capita é de 2 litros per capita, né, por pessoa. Agora, o que é importante a gente falar, e essas são mensurações bem confiáveis da Wine Intelligence, é que vem crescendo o número de consumidores de vinho. Se o consumo per capita está estável, o que a gente entende? Que os consumidores estão migrando também para vinhos finos, para vinhos melhores, estão aprendendo a descobrir os vinhos. Isso vem no movimento de gourmetização, das pessoas mais abertas. Então, assim, isso é muito positivo. E eu vou trazer aqui um número que eu gosto sempre de falar, e esse número é confiável porque a gente pega uma amostra representativa do Brasil. A gente pergunta para as pessoas, você consumiu vinho nos últimos 6 meses? Se ela falar sim, ela participa da pesquisa. Se ela falar não, ela não participa. Quando a gente extrapola esse dado, a gente chega a um número de 32 milhões de consumidores regulares de vinho no Brasil. É praticamente a população da Argentina inteira. Que tomou, nos últimos 6 meses, tomou uma garrafa de vinho. Qualquer vinho, tá? A gente considera. Então, você imagina esses caras tomando uma garrafa por semana. Você imagina o que não pode acontecer no consumo. Trazendo outro dado aqui, o Brasil é o 17º mercado de vinho no mundo. No entanto, a gente é a 7ª, 8ª economia. Então isso mostra que no mercado de vinho a gente tem um espaço. Tem espaço também. Boa correlação essa. E um outro dado interessante que eu quero trazer aqui, também em primeira mão, é que a Wine Intelligence faz um ranking de atratividade dos mercados. Então ela pega dados econômicos, dados de consumo, dados do vinho. E o Brasil hoje ocupa o 26º posto em ranking de atratividade. Você vai falar, poxa, está lá atrás. Mas o Brasil foi o país, a gente levanta 50 mercados, foi o país que mais avançou. Avançou 12 lugares no ranking. Boa notícia essa. Isso é muito bom. O quê? A gente tem mais consumidores tomando vinho e a gente tem um mercado que progride, principalmente o mercado de vinhos finos. Agora, você consegue nessa pesquisa ter a faixa etária que mais cresceu? Sim, conseguimos. E aí também tem um dado interessante que existe um movimento muito forte para os jovens tomarem vinho.
Isso eu quero dizer assim, não é uma realidade ainda no Brasil. A gente tem mais jovens tomando vinho, mas a categoria que mais progride é dos 50 a mais. Ah, é? Olha que interessante, a minha audiência sempre foi 50 a mais. É natural porque eu tenho 50 e bastante mais. Mas, no último ano, cresceu muito a fatia de jovem. O pessoal dos 30 anos cresceu de uma forma assim de chamar atenção, coisa que eu não tinha. Eu posso crer que sejam novos consumidores querendo se informar, caíram no Didu de alguma forma. Sem dúvida, Didu. O consumidor brasileiro, esse é um outro dado de pesquisa, ele é um consumidor curioso, ele busca informação, ele está aberto a provar o novo. E ele é desapegado, né? Ou seja, essa coisa que a gente fala do vinho ser complicado, ele não tem a fidelidade, mas ele também não se complica tanto. Então ele é um consumidor um pouco mais fácil, ele quer o vinho para o dia a dia, ele não quer muita complicação. Como aquela pesquisa do Ibravin apontou, isso afasta o cara. Embora eles erraram na mão da comunicação, na minha opinião, que aquela moça que tem uma audiência invejável, eu achei ela grosseira e antipática, foi deselegante, desrespeitou os sommeliers, chutar o balde. Mas eu entendo que o caminho é esse, é a pessoa não achar que tem que ter a taça correta, não achar que tem que estar na temperatura correta, não ter muita frescura e muita exigência para consumir o vinho, né? É verdade. Como o europeu consome, até num copo americano, na hora do almoço, toma um copo, é alimento. Sem dúvida, Didu. A gente tem que pensar nos consumidores ocasionais, que a gente chama de light buyers. São essas pessoas que fazem a categoria crescer. E uma dificuldade da nossa indústria é que a gente fala muito com os mesmos consumidores. Eu li um artigo que você me enviou, que eu agradeço, que falava exatamente sobre o crescimento, o potencial de crescimento não é no habitual, é no esporádico. Exato. Eu achei isso fenomenal, porque sai um pouco do que as pessoas acham. Claro. Não é? Didu, eu queria aproveitar aqui a ocasião justamente também para enfatizar isso, para que o mercado do vinho seja um pouco mais aberto a explorar os não consumidores. Então, da gente buscar alternativas mais despojadas, sair um pouco do mesmo meio, que certamente todo mundo vai ganhar com isso. Né? Outro dia eu entrevistei o Celso Frison, que estava me falando da contribuição, que eu concordo totalmente com ele, já falei tanto isso, da contribuição que foi os vinhos da Garrafa Azul no passado. Muita gente aqui da audiência nem era nascido. Houve uma enxurrada de vinho muito simples alemães, que eram adocicados, ficou conhecido como da Garrafa Azul. Era o Otávio Piva que trazia no início, depois todo mundo trouxe. Porque aquilo tirou, como ele falou, tirou muito o cara da Coca-Cola para o vinho. Absolutamente. E hoje no Brasil a gente tem o papel também do mercado online, que é importante dizer. Isso representa quanto? Você tem esse número? Sim, Didu, a gente tem esse número. A gente fez um estudo só sobre o consumidor online de vinho. E é interessante dizer que o Brasil é o terceiro maior mercado de penetração online. É mesmo? Isso significa o quê? Hoje, de cada 10 consumidores, um quarto, né, 2,5, quase 3, já compram vinho regularmente online. Mas o vinho online representa o quê? Uns 15% da venda total? Aproximadamente, uns 13, 14%, mas a gente tem, a massa de consumidores já está comprando online. E a gente é um país muito grande, então, enfim, o online consegue ultrapassar essa barreira física, né, da conveniência. Rodrigo, nós já me avisaram que está acabando aqui o meu tempo. Eu queria antes fazer uma pergunta rápida para você. Hoje, com a ST já funciona há algum tempo. O governo não teria condição de fornecer números de volume de venda reais para o mercado? Quem deveria fornecer isso? Secretaria da Fazenda? Absolutamente, isso tem que envolver Deveríamos um órgão ter público. isso, não? Se você for consultar a Argentina ou Chile, já tem dados consolidados do governo. E essa é uma informação que, sem dúvida, temos que conseguir isso, levantar, sem dúvida. Isso vai ajudar todo mundo, né? Me diz o seguinte, o que não pode faltar na sua adega, hein, Dudu, na minha pessoal? adega não pode faltar um vinho bem gelado, branco, para tomar com os amigos. É aquele vinho que, inclusive, eu tiro um pouco da adega, eu deixo ele já na geladeira. Isso. Sirvo ele gelado na taça. Já está pronto. Já está pronto, lá, gelado e vamos ser felizes. E pode ser skull cap sem problema. Sem problemas, pode ser skull cap. Rodrigo, obrigado por você, viu? Foi isso. Sensacional. Valeu. Gente, para vocês verem quanta informação você consegue em 10 minutos aqui conhecendo os atores do vinho. Então, se você gostou, continue na nossa programação que você vai se surpreender com programas maravilhosos de culinária, de turismo, de vinho também. E recomende aos seus amigos, Chef TV. Saúde!